Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Ai, gente, eu não sei nem por onde começar, esse livro é tão maravilhoso, tão lindo, tão lindo. Ai, é excepcional esse livro, gente do céu, maravilhoso. Eu tenho ouvido falar muito já sobre esse livro, né? Mas se não ouviram, eu vou contar para vocês um pouquinho desse livro. Vamos lá. Esse livro conta a história da Lou Clark, e do Will. Ai, só de pensar nele. Ai, são tantas emoções. A Lou, gente, ela sempre trabalhou no café, né? Como garçonete a vida toda. Desde que ela se conhece por gente, ela trabalhou nesse café. Esse café, ele fechou, né? Depois de muito tempo trabalhando lá, o dono, não lembro o que aconteceu, mas o dono teve que fechar o café. E ela teve que sair, obviamente. E isso foi o fim para ela. Ela se via trabalhando de outra coisa. Para ela era só o café que existia, café. Ela não pensava o que ela queria ser da vida dela, ela não queria saber de estudar, nem nada. Na família dela, o pai dela sempre tirava sarro dela. Claro, ele amava ela, mas tirava sarro, zoava ela, fazia brincadeiras com ela e tal. Não porque ele não amava ela, mas sim porque era o jeitão dele de ser brincalhão, né? E a Lou, ela já era meio que uma palhacinha, né? Se vestia toda montada, só que de um jeito brega, assim, né? Podemos dizer. E o pai dela sempre tirava sarro dessas coisas dela, né? Aquelas brincadeiras de pai mesmo, né? E a mãe sempre é uma mãe muito boa, protetora, mãe que cuida. Sempre teve muitos sonhos ao contrário dela, sempre quis voltar para a faculdade, já que ela teve filho, teve que sair da faculdade, abandonar tudo para ficar com o filho. Agora o filho está numa idade razoável, né? Deve estar no máximo com 5 anos, eu não me recordo. E ela está pensando em voltar para a faculdade. Mora com o avô já está bem velhinho, não fala muito. E a mãe dela vem cuidando do avô e tal. Essa é a família dela. É uma família típica, é uma família, assim, muito legal, muito gostosa, assim, tipo, de ler, sabe? A Jojo, ela consegue convencer, contar histórias que convencem, né? Quando você tá lendo o livro, parece que você tá assistindo o filme. É incrível como a Jojo tem essa capacidade de fazer com que a gente imagine estar assistindo um filme conforme estamos lendo. A Lou sai do serviço, né? E agora ela precisa trabalhar, né? Porque eles são de uma família muito pobre. Os pais dependem muito do salário que a Lou ganha. E como ela saiu do emprego, né? Eles perderam o salário dela. Aí a Lou começa a procurar emprego. E porque ela sempre trabalhou como garçonete, ela não consegue, ela não tem outras qualificações, ela não consegue emprego. Tá difícil, ela não consegue e tal. Aí até que o cara lá que tá arranjando serviço pra ela fica sabendo de uma pessoa para ajudar um deficiente físico, né? E pergunta se ela tem interesse. Eles pagam super bem e tal. É uma ótima proposta. Aí a Lou, de princípio, não vai com a cara do emprego, não. Eu não quero, imagine, ter que cuidar do deficiente físico, eu não sei, eu tenho medo, não quero. Aí, conforme ela vai tentando outras oportunidades e nada vai dando certo, e ela precisa trabalhar, Aí ela acaba por aceitar e ir fazer a entrevista para tentar a vaga nesse ajudante de deficiente físico. Aí, ela vai, né, daquele estilo Lou, né, de se vestir. Enfim, ela vai lá na entrevista com a mãe do cara que era deficiente físico. Conforme a entrevista vai rolando,
algo deixa a mãe do Will, que é o deficiente físico, convencida de que a Lou seria ótima para o serviço. E acaba por contratá-la. A Lou começa a trabalhar, acho que no dia seguinte, se eu não me engano. Antes de ela conhecer o Will, ela conhece o Nathan, não sei. Ele é o enfermeiro do Will. É o cara que cuida do Will, que troca o Will, que dá os remédios e tudo mais. E cuida do Will mesmo, cuida de verdade, que faz o serviço mais chato, assim, que é ter que trocá-lo, levantá-lo, colocar na cadeira, colocar não sei o quê. Porque, eu não disse ainda, mas o Will, ele é tetraplégico, né? Ele só mexe do pescoço para cima e uma das mãos um pouquinho, uns dedos. Só. O resto do corpo ele não mexe nada. E o Will, ele não nasceu assim. O Will, ele era uma pessoa normal, saudável, lindo, bonitão, maravilhoso, rico, poderoso. E tinha uma namorada linda, maravilhosa. E uma certa noite, ele estava no apartamento dele com a namorada. E ele saiu para dar uma volta. Ele saiu, não lembro fazer o quê. E tava chovendo muito, se eu não me engano. E o Will acabou por ser atropelado no momento que estava atravessando a rua. E esse atropelamento causou a deficiência atual dele. E o Will também, ele era uma pessoa super aventureira, escalava montanhas, pulava dos lugares altos e fazia N coisas aventureiras mesmo, sabe? Pessoas extremamente aventureiras que adoravam sentir adrenalina nas atividades e nos esportes que praticavam. Então ele era muito ativo, aquela pessoa que, né, explorava o mundo, conhecia o mundo inteiro. E para ele isso foi um choque quando ele se viu numa cadeira de rodas, não podendo mexer mais o corpo, né? Dependendo de praticamente 100% das pessoas para fazerem tudo para ele. Aí, ele, claro, né, já se passava, quando a Lou entrou para trabalhar, já se passava, acho que já se passou um bom tempo do acidente. Se eu não me engano, foi 1, 2 anos, não me lembro com certeza. E ele já tinha perdido as esperanças de uma recuperação. E estava super abatido, depressivo e tal. A mulher largou dele depois de um tempo. Não largou dele de imediato, mas largou dele depois de um tempo já, ela largou. Então, tudo isso acumulado deixou o Will bem depressivo. Então, quando ela ouviu ele pela primeira vez, foi um impacto, porque ele estava horrível, cabelo comprido, barba enorme, feio, parecendo um mendigo. E hiper mal-humorado. Nossa, tudo pra ele estava errado, ele não queria falar, não falava, brigava, era cara feia. Então, a Lou teve uma péssima primeira impressão do Will. E, conforme o tempo foi passando, ela foi ficando cada vez mais deprimida, porque ela tentava puxar assunto com o Will, não queria nem saber, tentava conversar, nada. Ela começou a ignorar ele também. E aquilo não estava fazendo bem para ela, não estava se dando bem, não estava gostando. E aí, com o tempo, com aquele jeito todo meio atrapalhado e engraçado da Lou, ela acaba quebrando o gelo com o Will, conseguindo aos poucos ter uma amizade com o Will, né? E acaba conseguindo melhorar um pouco a vida do Will, né? No sentido assim, ela vai tentando achar coisas para fazer com o Will, mostrar para ele que tem muitas coisas que ele ainda pode fazer e tal, etc. Gente, eu tô super ansiosa pra contar pra vocês o que acontece, mas eu vou parar por aqui, tá? Porque senão vai perder totalmente a graça do livro e eu não quero fazer isso com vocês. Então, o que eu posso dizer é o seguinte.
É impressionante, o final é surpreendente. Por mais que você esteja aí do outro lado da telinha olhando e falando, eu sei o que vai acontecer. Todo mundo fala que esse livro é triste, que chora horrores, então eu imagino o que vai acontecer. Mas quando você pegar esse livro para ler, você, por mais que imagine o que vai acontecer, a última página do livro, a sua ideia vai ser outra, tá? Eu não vou dar mais detalhes, mas é uma história linda, encantadora, uma escrita envolvente, que é incrível como você consegue imaginar o filme acontecendo conforme você vai lendo, tá? Esse livro é maravilhoso, a Jojo é maravilhosa, escreve super bem, o Will é lindo, eu amei o Will, e a Lou, então, ai gente, o que eu posso falar? Se vocês já leram o livro, comentem abaixo se estou certo ou não. Evitem spoilers para que outras pessoas não leiam, né? E daí perde a graça, como vocês sabem. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Eu amei, eu chorei horrores, chorei. Olha, não vou falar muito mais sobre o final, né? Como foi o final para mim, para que acabe como fala, traumatizando quem ainda vai ler, né? Porque eu demorei muito. Eu acabei optando, vou ler, vamos ver no que dá. E li, e não me arrependo, gente. Se você tem medo de ler porque vai chorar, não tenha medo, porque você vai amar demais esse livro. Você vai amar demais, cara. Eu tô pra ver uma pessoa que não se comoveu com esse livro, eu tô pra ver uma pessoa que não gostou desse livro. Porque olha, eu fiquei sem palavras no final desse livro. Eu fiquei sem palavras no final desse livro. Gente, é a minha leitura da vida. É uma leitura que eu vou levar pra minha vida inteira. Eu amei demais. Eu dou 50 Oscars para Jojo por esse livro. Amei. Super recomendo a leitura. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu joinha, clique em gostei. Estarei postando mais resenhas logo mais. Se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão, também deixa aí embaixo para mim, que eu vou adorar saber, para melhorar, sempre melhorar, tá? Compartilhem nas suas redes sociais, se inscrevam no canal, não esqueça de se inscrever no canal para receber os novos vídeos, tá? E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.